O brutal rebaixamento de Lehman pela Red Bull após apenas 2 corridas na Fórmula 1 já é coisa feita. Mas que tipo de mensagem uma ação tão drástica envia para a grande estrela que é Max Verstappen? Lawson foi mandado de volta para o segundo time da Red Bull, o Racing Bulls, e Yuki Tsunoda vai substituí-lo já na próxima corrida, no Japão. Essa tentativa de salvar a temporada da equipe provavelmente dá fim à carreira de Lawson na equipe Red Bull depois de apenas 2 finais de semana. O fato da temporada da Red Bull precisar ser salva e de sua escolha de piloto ter exigido uma correção de rumo dramática tão cedo diz muito sobre os problemas em que a equipe de Verstappen se encontra. E embora seja claro que Verstappen nunca vai ser tratado dessa forma, já há sugestões de que ele não está bem impressionado com as prioridades da Red Bull. A Red Bull dispensou Lawson porque ele ficou muito abaixo de Verstappen nos 2 primeiros GPs. A equipe acredita que ele não tem confiança nem capacidade de reverter a situação rapidamente. Ao mesmo tempo, o carro ainda está difícil de dirigir, e eles não acham que Lawson pode ajudar a corrigir esse problema. Isso apesar de terem escolhido Lawson justamente porque a Red Bull achava que seu potencial era maior que o de Tsunoda e que ele poderia lidar melhor com os contratempos e as pressões. É uma reviravolta impressionante para tão pouco tempo. Para piorar, a Red Bull jogou a culpa sobre mais um piloto, apesar de Verstappen insistir que o problema não é Lawson, e sim o carro. Verstappen dificilmente apoiará essa mudança. A exemplo do ano passado, quando ele não estava convencido de que Sérgio Pérez precisava ser demitido. O que isso diz a Verstappen é que a Red Bull acredita que pilotos com desempenho abaixo do esperado ainda são pelo menos parte do problema. Será que a equipe ainda está procurando formas de apontar o dedo para outro lugar? Ou isso pode ser parte do processo de correção das falhas de uma equipe técnica que vem tendo desempenho abaixo do esperado? É uma decisão dura para a Red Bull mudar mais uma vez o companheiro de Verstappen em tão pouco tempo. Mas essa decisão foi tomada pelos principais dirigentes da Red Bull em uma reunião com os acionistas da empresa no início dessa semana. Nesse seu péssimo começo de temporada, Lawson ficou com a segunda pior posição no Qualify do GP da Austrália, no qual se acidentou e foi o mais lento no Qualify das 2 corridas, a sprint e a principal, na China. Não é surpresa ele não ter marcado pontos. Já Tsunoda ficou entre os 10 primeiros nos 3 Qualifys deste ano e superou Lando Norris da McLaren e Kimi Antonelli da Mercedes na corrida sprint da China, quando foi o 6º colocado. Seus resultados nos 2 grandes prêmios foram prejudicados pelas estratégias erradas da Racing Bulls, mas ninguém pode negar que ele começou o ano com a mesma boa forma que levou muita gente a acreditar que era Tsunoda a escolha certa para substituir Pérez, e não Lawson. Então, por que a Red Bull rejeitou o piloto que era visto como a melhor escolha em dezembro de 2024, ao ponto de se insinuar que ele nunca teria chance na Red Bull Racing e teria que ser demitido em breve? O chefe da Red Bull, Christian Horner, alegou que foi uma decisão puramente esportiva, numa temporada em que a equipe tenta voltar a ganhar os campeonatos de pilotos e construtores. Mas havia também um elemento pessoal, já que Horner falou em um dever de proteger e desenvolver Liam. A Red Bull colocou Lawson no lugar de Pérez porque achava que ele tinha o maior potencial e a melhor capacidade de lidar com a pressão entre os pilotos disponíveis. Agora acredita-se que na Racing Bulls, Lawson poderá reconstruir sua confiança após esse período difícil. A Red Bull também quer que Lawson desenvolva seu conhecimento de Fórmula 1 na equipe pela qual ele fez 2 temporadas parciais, em 2023 e 2024, e que tenha um carro menos problemático, mesmo que seja um pouco mais lento. Ao mesmo tempo, a Red Bull acredita que a experiência de Tsunoda será altamente benéfica para ajudar a desenvolver o RB21, já que Horner afirmou que há muito trabalho a ser feito com o novo carro da Red Bull. Isso mostra que não vai ser apenas uma questão de obter resultados melhores com um carro em que Lawson não se saiu nada bem. É uma admissão de que a Red Bull não obteve o progresso esperado neste carro e que os objetivos agora são diferentes do que eram quando se decidiu promover Lawson para a equipe principal. Lawson não consegue lidar com as características do RB21 e sua falta de velocidade e de experiência o impedem de ajudar no desenvolvimento. Não é que a Red Bull esteja desenvolvendo o RB21 sem considerar o feedback sobre os problemas que ele tem. Verstappen vem apontando várias carências dos carros da Red Bull há alguns anos e em alguns momentos se sentiu ignorado. A preocupação atingiu seu ponto máximo pouco antes das férias de agosto do ano passado, quando Max acusou alguns membros da equipe de não entenderem a gravidade da situação.
Foi nessa época que os problemas no desenvolvimento do carro estavam deixando Verstappen ao alcance dos adversários. A Red Bull, finalmente, parece ter dado ouvido às reclamações dele e começou a fazer ajustes para tentar tornar o carro um pouco mais fácil de dirigir. Eram medidas temporárias antes de dar um passo maior nesse ano, no sentido de dar a Verstappen o que ele queria. Mas o RB21 não é o avanço que ele esperava. Não é um carro lento. Na verdade, pode ser muito rápido nas mãos de Verstappen. O equilíbrio não é tão ruim, mas pode faltar aderência em ambos os eixos e ele pode tanto sair de frente no meio das curvas, quanto dar chicotadas de traseira. Mas Verstappen sabe muito bem quanto exigir da frente sem sobrecarregar a traseira. Por isso ele consegue fazer o carro funcionar bem e gerar menos problemas. Isso vem acontecendo há muito tempo, desde o período de domínio da Red Bull. Pérez começava as temporadas bem perto de Verstappen e começava a cair à medida que a Red Bull sacrificava a dirigibilidade para tornar o carro mais rápido. Não é a primeira vez que a Red Bull defende esse desenvolvimento de carros de uma maneira que só Verstappen consegue dirigir. Horner argumenta que é necessário deixar o carro mais rápido e isso é guiado pelas informações e pelos dados que se tem. Isso pode ser traduzido como não favorecemos Verstappen, estamos trabalhando com o que as simulações dizem e com o feedback que recebemos dos pilotos. A preferência de Verstappen por um carro com a frente forte e sua enorme capacidade de lidar com qualquer dificuldade que isso causa incentivaram a Red Bull a continuar desenvolvendo o carro, focando na carga aerodinâmica em detrimento de um equilíbrio de dirigibilidade. Mas mesmo no caminho para seus 4 campeonatos mundiais, Verstappen emitiu alguns alarmes sobre a qualidade da suspensão e o uso das zebras. Ele temia que isso eventualmente pegasse a equipe de surpresa. E não ter trabalhado nisso, por arrogância técnica ou simplesmente por não saber o que fazer, levou a Red Bull a criar um carro em que Lawson estava completamente perdido e que até Verstappen tem dificuldade de levar à vitória. À medida que a Red Bull deixou de ter o carro com melhor desempenho e manteve ou até exagerou suas características complicadas, a diferença entre um piloto top e um piloto razoável se tornou gritante, primeiro com Pérez e de forma muito mais drástica com Lawson. A situação agora está bem além da necessidade da Red Bull de reavaliar seus processos de desenvolvimento. O staff de Verstappen teme que a equipe técnica não saiba como reagir e que as limitações do RB21 sejam evidência da confusão em que a equipe se encontra. A troca de Lawson por Tsunoda indica que a Red Bull está, pelo menos, parcialmente consciente dos problemas e que há uma comparação melhor com Verstappen para entender quanto é por culpa do carro e quanto é por culpa do segundo piloto. Há um reconhecimento dentro da Red Bull de que ela precisou confiar demais em Verstappen durante seu processo de desenvolvimento. Uma teoria que surgiu dentro da equipe sobre as dificuldades de Lawson é que ele pagou o preço por uma limitação de Pérez. Essa teoria diz que o RB21 foi ainda mais voltado para o que Verstappen precisa ou pode lidar, dando atenção apenas ao feedback dele em detrimento de seu companheiro de equipe. Supostamente, nos 4 anos em que Pérez esteve na Red Bull, sua contribuição técnica nunca foi tão abrangente e perspicaz quanto a de Verstappen. Isso, combinado com qual dos dois estava conseguindo os melhores resultados, influenciou a equipe técnica a ouvir mais a um do que ao outro. Talvez o resultado tenha deixado a Red Bull excessivamente confiante em seus próprios projetos e não tenha ouvido tanto quanto deveria as críticas de Verstappen, e não percebeu o quanto o talento de Verstappen estava encobrindo as falhas. Talvez o declínio irreversível de Pérez e a decepção instantânea de Lawson tenham finalmente acordado a Red Bull. Mas mesmo assim, Verstappen certamente não concordará com essa troca de pilotos, independentemente de quanto a equipe afirme ter percebido o quanto de trabalho é necessário no RB21 e tenha feito isso para melhorar a situação. Verstappen nunca criticou publicamente a competência de seus companheiros, e é difícil imaginar que ele vá jogar Lawson na vala como fez a Red Bull. Mesmo que haja um desejo genuíno de usar essa mudança para melhorar o carro e reconhecer que fez a escolha errada, a substituição de Lawson mostra que a Red Bull jogou a culpa sobre seu segundo piloto. Se a Red Bull acredita que dispensar Lawson vai mudar sua sorte, ou que o feedback de Tsunoda será, de repente, o elo perdido que vai resolver seus problemas de desenvolvimento, Verstappen teria toda a razão em pensar que a equipe novamente perdeu o foco ou o ignorou por completo.